Até que ponto eu posso dizer que eu resisto à ação do Espírito Santo? Muito prazer, para você que não me conhece, eu me chamo Carlos Bernardo, você está no meu canal e aqui nós estamos desenvolvendo a salvação. Bora lá então para o segundo vídeo da série Doutrinas da Graça. No vídeo de hoje vamos falar sobre o segundo ponto do calvinismo, que é a graça irresistível. Agora a gente vai mudar um pouco a ordem da tulipe. Pela ordem correta, era para ser a eleição incondicional. Mas o que acontece? Eu estou usando a obra do John Piper, aqui os 5 pontos, e ele muda a ordem da tulipe para maior compreensão. Ele acredita que a maioria dos cristãos passam por isso, na ideia de que primeiro você se encontra ali na depravação total e depois você já tem uma experiência com a graça irresistível, né, de Deus. A doutrina da graça irresistível não quer dizer que toda a influência e ação do Espírito Santo não possa ser resistida. A ideia é que toda vez que o Espírito Santo quer, ele quebra então essa resistência e o seu poder se torna irresistível àquele que ouviu a voz do Espírito. Um grande exemplo da resistência é lá em Atos 7:51, quando Estevão está pronunciando então ali aquele grande sermão, e ele vai dizer para o povo, para as autoridades, saduceus, fariseus e todos aqueles que estavam ali, que aquele povo era um povo de dura cerviz, que era de ouvidos tampados e que resistiam ao Espírito Santo, assim como seus antepassados. Então, essa doutrina não quer dizer que o homem não vai resistir ao Espírito Santo, mas que há uma resistência assim do homem, e toda vez que o Espírito quer quebrar essa resistência, ele consegue quebrar a resistência. Outro exemplo que a gente pode usar é quando Paulo escreve a carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo de número 30, vai dizer assim: não entristeça ao Espírito Santo. A ideia aqui de entristecer o Espírito Santo é você resistir à voz do Espírito então, também. Você vê que Deus ele faz muitos apelos a nós e na maioria das vezes é resistido. A gente pode ter vários exemplos bíblicos. O maior de todos eles é a própria história do Israel lá no Antigo Testamento. É uma história de resistência à vontade de Deus e aos seus mandamentos. O que a gente não pode deixar sair de cena é que a resistência do homem, a resistência do pecador, não anula o poder do Espírito Santo, porque quando ele quer, ele convence aquela pessoa. Então a ideia é que a resistência não contradiz a soberania de Deus. A gente vê no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 2, que vai dizer assim: sei que tudo podes, ó Deus, e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Para ser mais específico, a graça irresistível é a obra soberana de Deus em quebrar a rebelião dos nossos corações e nos trazer a fé para sermos salvos em Cristo. Então, se a doutrina da depravação total é verdadeira, assim como nós aprendemos no vídeo passado, não existe salvação sem a realidade da graça irresistível. Pelo simples fato de nós estarmos mortos em delitos e pecado. E a gente não vai se submeter a Deus. E não vamos nos converter se Deus não tomar atitude e não quebrar a rebelião do nosso coração e nos trazendo vida. Então alguém até pode dizer, o Espírito pode até me atrair a Deus, mas eu vou usar da minha liberdade para ou aceitar a Deus ou rejeitar a Deus. É isso que algumas pessoas podem até dizer. Mas não é isso que a Bíblia ensina, na verdade. Porque a mente carnal, ela não obedece a Deus. O pendor da carne, né, como a gente aprendeu no vídeo passado, ela não vai obedecer, nem pode e nem consegue obedecer a Deus. Então, todavia, a sua rejeição, ela será total a Deus. O homem, numa sã consciência, se ele fosse fazer uma escolha, seria de não obedecer a Deus. Para não ficar só na minha palavra, Romanos 8:7 vai dizer assim: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então a ideia é o seguinte: aquele homem que ele é dominado pela carne, está morto em seus delitos e seus pecados, a escolha dele sempre é rejeitar a Deus, a não ser que Deus quebre essa rebelião, como a gente já vem falando.
No Evangelho de João, no capítulo 6 e no versículo de número 44, vai dizer assim: ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Esse trazer, ele quer dizer da obra soberana da graça de Deus, a qual, se não acontecer em nossas vidas, nós nunca nos livraremos da nossa rebelião. Então, se Deus não nos levar a Jesus, não quebrar nossa rebelião, a gente nunca seremos salvos. E aí você pode até argumentar, mas lá em João, no capítulo 12, versículo 32, diz assim: eu, quando for levantado, atrairei a todos a mim mesmo. No entanto, nós temos alguns problemas aí nesse versículo, porque a tradução da palavra todos não significa todas as pessoas. No grego, todos quer dizer pantos, e alguns dos significados dessa palavra seria uma parte da totalidade. Para usar um exemplo, eu escutei uma vez um grande pregador dizendo mais ou menos assim, para poder resumir esse versículo, né, esse todos aí. É mais ou menos assim: eu tenho uma filha que tem 4 anos e que vai completar 5 anos. E aí a gente vai fazer uma festa e eu pergunto para ela: e aí, quem a gente vai convidar? E aí ela vai falar: vamos convidar todo mundo. Ela não tem na mente dela que é o mundo inteiro que é para estar na festa dela. Mas esse todos são as pessoas que ela conhece, as mais próximas. Então a ideia era essa: aquele que o Pai trouxe é aqueles que o próprio Deus já conhece e apresenta a Jesus. Só para dar um exemplo de como seria esse todo. Um exemplo muito claro que a Bíblia nos dá é a vida de Judas. Ele foi um homem que ouviu os ensinamentos, foi cortejado, foi discipulado, estava ali do lado de Jesus durante 3 anos. Mas dentro do contexto do ensinamento de Jesus, lá em João 6,44, que diz que ninguém vem a Jesus se o Pai não trouxer, Judas, o ponto principal ou o ponto crucial, não foi nem a resistência de Judas enquanto os ensinamentos de Jesus ou a resistência ao Espírito Santo. Ao contrário disso, o ponto crucial da vida de Judas foi que o Pai não o chamou para o reino. Ele não foi atraído pelo Pai. O dom decisivo e irresistível da graça de Deus não foi dado a Judas. Essa é a razão porque falamos que a graça é irresistível. Nós mesmos somos tão resistentes à graça como Judas foi. E a razão porque qualquer um de nós veio a Jesus não é porque somos mais espertos ou mais sábios ou mais virtuosos do que Judas, e sim que o Pai venceu a nossa resistência e nos trouxe a Cristo. Todos somos salvos pela graça irresistível, graça maravilhosa. Um outro exemplo desta obra maravilhosa está no livro de Atos, no capítulo 14, versículo de número 16. Aquela história em que Paulo está pregando e Deus abre os ouvidos ou abre o coração, né, de Lídia para que ela entendesse as verdades do Evangelho. Se Deus não abriu nossos ouvidos, não abrir o nosso coração, nós nunca entenderemos a beleza do Evangelho. Uma outra maneira, então, de dizer da graça irresistível é o novo nascimento. A gente pode apresentar dessa forma. Porque é algo miraculoso que Deus faz, porque o homem não pode nascer de novo. Mas é Deus que faz essa obra, fazendo com que aquele que estava morto, Efésios vai dizer, delitos e pecado, ele torna então a vida. Então é uma obra poderosa da parte de Deus que é a graça irresistível, que traz vida para aquela pessoa, para que ela possa ouvir as boas novas do Evangelho. Que Deus abençoe a todos. Segunda-feira tem um próximo vídeo. Fique na paz. Tchau, tchau e tchau, tchau.